Olá meninos, bom dia, com muita alegria que nós vamos retomando as nossas atividades, mesmo que elas ainda sejam à distância, mas em breve estaremos juntos, com fé em Deus. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os materiais e o ambiente, unidade 3 lá do livro de vocês, que inicia da página 68 e nós vamos até a página 75, certo? Bom, o que nós vamos estudar nessa unidade? Nós vamos estudar os materiais, vamos falar de alguns, vamos falar dos possíveis impactos gerados por esses materiais ao ambiente e vamos falar de atitudes que podem reduzir alguns impactos ambientais, certo? Então, antes de falarmos propriamente do assunto, vamos dar uma revisada lá nos assuntos anteriores. Nos assuntos anteriores, nós falamos sobre matéria, estudamos as propriedades de alguns materiais e vimos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quando eu retiro uma parte dessa matéria, por exemplo, aqui um tronco de uma árvore, eu vou ter um corpo, certo? E esse corpo, quando é utilizado para criar objetos, a gente vai ter o que a gente chama de materiais. Então, no nosso dia a dia, nós somos rodeados de materiais, Os materiais, eles são indispensáveis para a nossa vida e nós dependemos deles para tudo. Por exemplo, quando nós acordamos, A atitude de acordar e escovar um dente. A gente precisa da escova de dente, do creme dental, a gente vai precisar lá para tomar café dos talheres, do prato, do próprio alimento, da toalha para tomar banho, da roupa para vestir. Então, tudo isso são materiais que fazem parte do nosso dia a dia e que proporcionam a nossa qualidade de vida. Então, estão presentes no nosso dia a dia, certo? Os materiais, eles podem ser naturais e eles podem ser sintéticos. Aí vamos entender essa história aqui. Materiais naturais. Os materiais naturais, o próprio nome já está dizendo, são aqueles próprios da natureza, certo? São retirados da natureza. E aí a gente pode ter dois tipos. Os não manufaturados, que são aqueles materiais que a gente pode obter quando ele é extraído diretamente da natureza. Por exemplo, ali, uma maçãzinha, se eu pego uma maçã, retiro da árvore, eu já posso de imediato comê-la. Então, eu posso dizer que é um material natural não manufaturado, porque eu posso obter ele a partir do momento que ele é extraído, certo? Já os materiais naturais manufaturados são aqueles materiais que precisam passar por uma modificaçãozinha. Por exemplo, uma mesa de madeira. Observe que eu tenho uma mesa que é construída da madeira. Então, esse material, ele foi modificado pelo homem para que ele pudesse se tornar um objeto próprio para o nosso uso. Então, por isso que a gente diz que é manufaturado, certo? Ele não passou por nenhuma transformação química, ele passou somente por uma transformação física. Lembra lá dos nossos assuntos que a gente estudou? Transformação química, certo? Já os materiais sintéticos são aqueles materiais na qual não são encontrados na natureza, certo? Eles são produzidos e criados pelo homem. Por exemplo, uma garrafa PET. A gente encontra garrafa PET na natureza? Não, a gente não encontra, Essa garrafa PET, ela é criada a partir de outros materiais. Então, veja, ela vai passar por um processo de transformação química, porque a composição da matéria é alterada. Um exemplo disso é os medicamentos, A maioria dos medicamentos que a gente encontra nas farmácias são todos sintéticos, porque eles são fabricados, eles são criados pelo homem. E aí, esses materiais sintéticos, que eu acabei de falar, que são criados pelo homem, eles podem gerar impactos ao ambiente, Mas ele não só gera, além dos impactos, ele tem suas vantagens, certo? Então, os materiais sintéticos, eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens.
Vamos falar primeiro das vantagens. Primeiro, o desenvolvimento de materiais sintéticos, esses que são criados pelo homem, que são fabricados em laboratórios, em indústrias, uma das vantagens é a possibilidade de ser produzido em alta escala. Então, observe, se a população aumenta, a população ela vai ter uma necessidade de recursos, de roupa, de medicamento. Então, a fabricação desses materiais possibilita que eles sejam produzidos de uma forma rápida. E isso é bom para a gente, certo? Outra vantagem é que evita a extinção de algumas espécies. Por exemplo, para que esses materiais sintéticos, que são fabricados em laboratórios, eles possam ser fabricados, é necessário que haja um extrato, uma planta que tem, né, que tem um extratozinho ali, que tem uma ação. Então, vai permitir que essas plantas elas sejam extintas, conservando aí o meio ambiente. Outra vantagem é a criação dos antibióticos. Os antibióticos, eles são medicamentos que combatem infecções, certo? E veja, antigamente as pessoas elas morriam com muita facilidade por não ter esses antibióticos com facilidade. Então, o que foi que foi feito? Descobriram, os cientistas, os estudiosos, descobriram um antibiótico, que são medicamentos que são capazes de combater esse tipo de doença. Ou seja, teve um cortezinho ali, é possível não gerar uma infecção muito grande. Porém, existe também uma desvantagem quando a gente fala em relação ao antibiótico. O antibiótico, quando ele começou a ser usado de forma errada, né, foi surgindo as superbactérias, né? Então, ó, essas bactérias, as pessoas começaram a tomar medicamento de qualquer forma, sem orientação médica, e isso foi possibilitando o surgimento de superbactérias. E aí, essas superbactérias, consequentemente, vai fazendo com que outras doenças mais perigosas vão surgindo, certo? Por hoje é só, certo? Espero que vocês tenham entendido. Para fixar esse conteúdo, vocês vão fazer a atividade lá da página 74 e 75 e qualquer dúvida é só entrar em contato lá no plantão de dúvidas, tá certo? Um beijo, até mais!